invocai-o enquanto ele está perto. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Bom dia. Vou começar de novo, tá bom? Esse bom dia eu fiquei um pouco triste, foi muito devagar. Bom dia. Percebe? A igreja dobra o número de pessoas. Em primeiro lugar, eu queria saudar as crianças da catequese que estão assistindo a missa lá de cima do coro, para que elas possam ver. Façam um tchau aqui para baixo, crianças, isso, para que elas possam ver como a missa acontece. Então elas se colocaram ali em cima. Quero também, o protocolo da liturgia diz que você deve cumprimentar as autoridades antes de começar a Santa Missa. E eu vi o Iron Man aqui, o Homem de Ferro. Então eu queria cumprimentar. Cadê o Homem de Ferro? Tudo bem? Faço questão de cumprimentar o Homem de Ferro, porque ele veio participar da Santa Missa e você não pode deixar passar uma figura super-herói desta maneira. Vamos então iniciar a nossa Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida sempre à conversão do coração, e é este o diálogo que Ele tem com a samaritana à beira do poço, convidando para que ela repensasse a sua vida e pudesse viver segundo o Espírito e a verdade. Reconheçamos as nossas faltas, peçamos perdão a Deus. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem, tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós. Cristo, 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 Senhor, que nos tornastes participantes do vosso corpo e vosso sangue, tende piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Apresentemos a Deus em silêncio as nossas intenções. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência das nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez, na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acreditai-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que ele permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida nenhuma, este Evangelho traz uma das palavras mais profundas do Novo Testamento. Uma palavra em que Cristo diz a cada um de nós o que Ele tem para nós, quem nós somos e como nós devemos fazer, o que devemos fazer para receber tudo que Ele tem para nós e para vivermos plenamente. O Evangelho faz um diálogo, uma comparação com a primeira leitura, tirada do Êxodo, quando o povo com sede começa a reclamar com Moisés que talvez no Egito estava melhor. Claro que nenhum de nós reclama, é só o povo daquele tempo com Moisés. E começou a reclamar que faltava água, faltava tudo, faltava isso. E para Deus que nada é impossível, Ele disse: Moisés, vai à frente, pega o teu cajado, bate na pedra, e da pedra jogará água. Foi isso que Moisés fez. Da pedra jogou água e saciou a sede do povo. Este Evangelho do Senhor com a samaritana também fala da água, mas o Senhor traz uma outra conotação que nem a samaritana no primeiro momento e nem os apóstolos compreendem, porque ele revelava e revela uma realidade que vai além da aparência. É isso que nós precisamos entender. O Senhor, Ele vai além da aparência, Ele chega ao coração humano, e por isso Ele já fala com esta mulher de uma água que não só saciaria a sede corporal, mas que saciaria a sede de sentido que ela traz dentro dela.
a sede de felicidade, de uma água que não termina, que não acaba, e muito mais do que isso, uma água que dentro dela transborda, a ponto de se comunicar aos outros, porque aquele que está em Cristo, e que se torna nova criatura, a água que Cristo lhe dá, não só sacia a sua sede interior, não só lhe traz a plenitude da vida, como lhe ajuda também a ser na vida dos outros instrumento de amor. É isso que nós nos tornamos quando nos encontramos com o Senhor. E o Senhor diz claramente o que nós precisamos fazer para beber e estar como esta água. Não é uma adoração física neste monte ou naquele, porque nós sabemos que a grande diferença entre os samaritanos e os judeus era que os judeus achavam que se devia adorar em Jerusalém, e os samaritanos no Monte Garazim, e aí havia essa grande contenda entre eles, e o Senhor já dissipa isso, dizendo: olha, não é aqui nem ali que se deve adorar, porque também no Brasil, também na África, também na Ásia, se é possível encontrar o Senhor mesmo não estando em Jerusalém ou na Samaria. Para encontrar o Senhor e viver com Ele, vocês precisam se tornar adoradores em espírito e em verdade. Este é o ensinamento para nós hoje, nos tornarmos adoradores em espírito e em verdade. O que significa se tornar adorador em espírito? Significa ter com o Senhor intimidade, significa colocar o nosso coração no coração dele, conversar com o Senhor, sermos pessoas de oração, que escutam aquilo que sai do seu coração de um modo íntimo, para que o Senhor possa nos revelar coisas que nós não conseguimos compreender sozinhos. Aquela mulher e aqueles apóstolos não entenderam que água era essa que o Senhor comunicava, e portanto o Senhor vai dizer: é necessário que vocês tenham comigo uma intimidade tão profunda e tão grande, similar àquela que João teve na última ceia, de colocar a sua cabeça no peito do Senhor, para que ele não fale mais de um modo geral ou genérico a todos, mas para que ele fale diretamente ao seu coração. Mas isso não basta, porque senão a voz que nós poderíamos ouvir, nós poderíamos nos enganar. Será que essa voz que eu escuto interiormente é a voz do mundo? É a voz dos outros? É a minha vontade? Aí o Senhor diz: é necessário andar também na verdade. E aqui para nós é um ponto fundamental. Fundamental, andar na verdade. A religião do Senhor não é simplesmente uma religião individualista, que cada um faz, segue o seu mundinho, porque senão seria dizer que o Senhor nos abandonou à nossa própria sorte. Cada um de nós pensa o que é certo e faz, e se tiver errado, ora, não tem como se corrigir ao longo da vida. Não é assim. Por isso o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E por isso Ele vai mostrando ao ser humano, a cada um de nós, o que é essa verdade. Sobretudo no campo moral, queridos, é onde nós estamos sendo mais atacados hoje. É onde se diz que você pode fazer tudo o que quiser, se isso te faz feliz. Esses dias recebi um negocinho no Instagram escrito assim: verdade. Ora, quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Notem nesse evangelho, Jesus já sabia tudo, viu gente? Quando ele estabelecia esse diálogo, ele já sabia que a pessoa ia responder. Você acha que ele não conhece a gente? Você acha que a gente engana, dá um nó em Jesus? Ele já sabia tudo. Quando ele olhou para a mulher, já sabia que ela estava no quinto marido, e aquele lá não era dela. Mas ele perguntou: olha, vai lá, porque Jesus é muito educado, né? Vai lá e chama o teu marido e volta. A mulher acho que ficou sem graça, disse: olha, eu não tenho marido. E aí o Senhor lhe mostra que de fato ela tinha dito a verdade, porque não tinha mesmo marido. Já tinha passado por 5 pessoas, e este que estava, por alguma maneira, não era marido dela. Ora, o que o Senhor diz?
que nós não podemos viver uma moral relativa, uma moral do sentimento. Hoje nós vivemos a ditadura do sentimento, em detrimento da verdade. É como se nós pudéssemos dizer, sobre o campo moral não existe uma verdade a ser seguida, faça o que você quiser. Por isso que as pessoas estão como estão, por isso que o sexo hoje é colocado como o centro do mundo, e uma pessoa é capaz de se configurar segundo a opção sexual que possui. Ora, o ser humano é muito maior do que isso, e mesmo uma pessoa que, talvez como um sacerdote, que fez a opção pelo celibato, continua sendo plenamente possível a vida plena. Mas quando o sexo entra na vida de uma pessoa, ou o sentimento entra na vida de uma pessoa, sem seguir o critério da verdade, ele vai destruindo aos poucos, porque ele vai esvaziando o coração, ele vai tirando a certeza de onde nós estamos, e vai pouco a pouco nos deixando cada vez mais vulneráveis. Que diz a igreja desde sempre? Que o sexo na vida do ser humano, e é muito importante nós dizermos isso, não só não é o centro, como ele tem uma dupla finalidade. Uma finalidade procriativa e uma finalidade punitiva. Une e ajuda a procriar. Se você exclui isso, o sexo vira uma relação utilitária, dizia o Papa João Paulo II. Os dois se tornam objetos, um na mão do outro. Eu não olho para aquela pessoa como alguém, mas olho como algo. Ela me satisfaz, ele me satisfaz, eu vivo isso, eu vivo aquilo, é isso comigo, e o que vai fazendo? Uma despersonalização do ser humano. O ser humano deixa de ser alguém para se tornar objeto, algo. É isso que nós vemos hoje. Portanto, queridos, o sexo fora do casamento, embora pode parecer piegas, pode parecer fora de moda, não sacia. E sente vontade, porque Deus não tira a vontade de comer doce. Isso eu falo por mim, que apareceu uma pré-diabetes, aí eu não sei de onde isso veio. Isso é uma grande tristeza na vida do ser humano, porque o Senhor não tira a vontade do doce. Eu pedi de joelho, falei: Senhor, eu quero abrir mão de todos os chocolates nesse mundo, que foi o Senhor que criou. Cheguei na minha mesa ontem, tinham 3 chocolates Godiva. Você sabe o que isso significa? É a Ferrari dos chocolates. Você imagina você chegar ali, aquilo na sua mesa, e você tem que olhar para aquilo, e o teu sentimento fala: mergulha, filho, se joga, passa na cara, porque essa é a vontade. Vamos falar dela, essa é a vontade. Você olha, você vê aquele chocolate, ele olha para você com carinho, e ele fala: eu estou aqui para você, vem. E aí você tem que pensar: não quero morrer agora, eu não quero morrer agora, eu não quero morrer agora. Insulina, não vou comer, porque eu estava com a curva glicêmica, agora eu sei todas essas coisas. Ou seja, a vontade está ali. Se você casa, não pensa que você não pode se apaixonar por outra pessoa. Pode, porque existe dentro de nós algo que é animal, irracional, sentimental, que nós não controlamos. Nós não controlamos e nem escolhemos o que pensamos, nem o que sentimos, mas nós podemos educar os sentimentos, e aqui é o segredo. Você não faz o que você é impulsionado, você faz o que você quer, e aqui é a grandeza do ser humano. Quando alguém diz para você que você é só um sentimento, que você é o que você sente, fuja dessa teoria, porque você não é o que você sente somente. Você, como pessoa, é a integração total de todas as suas dimensões, e o sentimento não está à frente da razão. É a razão juntamente com as virtudes que vão educando os sentimentos. Então, ao invés de segui-los, queridos, eduque, lute,
Muitas vezes nós teremos que lutar contra alguns sentimentos, por exemplo, de raiva, de vontade de pegar alguém. Tomem cuidado com as ideologias que estão se criando aí. Essa ideologia de gênero vem para desgraçar o ser humano. Veio dizer que o homem é o que ele sente, que a mulher é o que ele sente. Ora, como é que nós podemos acreditar nisso? Eu estudei sobre esse tema. Como é que nós podemos dizer que uma pessoa tem uma origem, uma identidade fluida, que ela não é nada? Ora, se nós fazemos terapia 200, 300 anos para tentar descobrir quem nós somos e dando uma origem a isso, imagina se alguém me diz que eu não sou nada, que eu estou algo. E aí começa a colocar um monte de letra para justificar as pessoas, porque não tem fim. O ser humano não é um infinito. Queridos, atenção a isso, porque nós estamos entrando. Pronome neutro, isso é o fim do mundo. Como é que pode alguém dizer todes? O que é todes? Quem é todes? Nós estamos acabando com uma pessoa humana, estamos aplaudindo isso. E me diz, aonde está a ciência? Porque os mesmos que se utilizaram e fizeram corretamente para dizer que a vacina precisava ser tomada porque a ciência comprova, e é verdade. Eu tomei todas as doses, agora que tiver mais 3, vou tomar mais. Estou comendo com farinha a vacina. Não, tem vacina, eu como com farinha, passo, eu jogo pimenta, manda. Mas cadê a ciência da ideologia de gênero? Se ciência precisa de repetição, se ciência precisa de tempo para confirmação, cadê? Nós estamos aceitando uma ideia e vamos entrando nisso todos os dias como se fosse a única verdade do mundo. E se você discorda, você é taxado de violento. Não é violento, porque discordância não é violência. Nunca você pode bater em alguém, insultar alguém pela posição que ela tem. Nunca, aliás, se nós somos cristãos, agora não discordar. O Senhor pediu, tema um pouco polêmico, então vocês me desculpem que eu só vou acrescentar mais uns 50 minutinhos. Não, estou brincando. Mas olhem aqui o que acontece. O Senhor disse a essa mulher: você não tem o teu marido. O Senhor não falou: tudo bem, filha, você não tem marido, tudo bem, vou dar uma de boa, fazer conta que você está no quinto, né, filha? Vamos para o sexto, sétimo, oitavo, vamos bater recorde. Vamos viver no poliamor, no amor do Satanás. Entendeu? Vamos viver como se a vida não existisse, como se cada um faz o que quer, isso não acarreta no ser humano. Queria perguntar se o ser humano que vive com essa liberdade total é mais feliz do que aqueles que não viviam assim, porque é a nossa única resposta que nós temos. O Senhor diz a ela, e essa mulher, na hora em que ela percebe que alguém lhe fala algo ao coração, ela para. Vocês percebem? Tudo que o Senhor falou para ela não teve muito sentido, porque ela não entendeu. A hora que o Senhor lhe fala da vida, essa mulher é tocada, porque o Senhor não veio para julgá-la. É isso a grandeza. O Senhor não veio para condená-la, o Senhor veio para curá-la, o Senhor veio para libertá-la. Então, quando nós apresentamos algo, quando a igreja se manifesta a partir de algo, não é para julgar a pessoa. O Senhor em nenhum momento foi homofóbico, foi trifóbico, foi qualquer coisa fóbica. O Senhor nunca levantou a mão a ninguém, nunca usou uma arma, nunca fez nada disso. O que o Senhor fez aqui foi dizer: filha, se você continuar assim, você vai continuar buscando a tua felicidade onde ela não está. E eu tenho para você a verdadeira vida. Se você quiser viver esta água que jorra, você precisa viver a vida eterna, e você precisa viver segundo a verdade. E essa mulher se sente tocada, transformada e sai contando para os outros. É isso. O Senhor não tem nenhuma ideia de nos atrapalhar, muito pelo contrário. Mas antes de sair por aí repetindo coisas, queridos, estudemos. Antes de sair por aí dizendo as coisas que os jornais repetem, o que a maioria repete, porque é modinha e dá like e a gente lacra, filho, é melhor ser cancelado e ir para o céu, a ser respeitado aqui e ser infeliz e morrer no inferno. É melhor ser preso, é melhor, defendendo a verdade, a viver como o mundo nos diz,
sabendo que eu não estou seguindo a verdade, estou pensando em mim mesmo. Dizia São Paulo: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Quando nós dizemos a verdade, nós não queremos impor a ninguém nada. Nós não queremos, muito pelo contrário, usar de violência, nunca. Como é que o padre que está no confessionário atende todos os dias as pessoas trazendo erros e misérias? Vou bater em alguém? Imagina. Mas se eu disser a essa pessoa, seja o que for, você não está no caminho, quem é infeliz sou eu, quem vai para o inferno sou eu, porque não ajudei aquela pessoa a perceber o que era a plenitude da vida. Custa um pouco, custa, mas ou a gente vive 100% ou a gente não vive nada. Cristianismo, é que eu termino, não é perfumaria. Cristianismo é cirurgia. Acabei de inventar isso agora. Inventei agora. Quer dizer, nem sei se vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas ir à igreja ou ser católico não é só passar um perfuminho e continuar vivendo do mesmo jeito. É permitir que o coração seja aberto e aqui entre o coração de Cristo. Não rasgai as vossas vestes. No início nós falávamos na quarta-feira de cinzas. Rasgai os vossos corações. O cristianismo não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. E sabe por que nós estamos aqui? Eu termino dizendo isso. Porque esses mesmos caras que ouviram e foram falar com ele, disseram: olha, tudo bem, eu me encantei quando você falou, mas agora eu escutei ele falar da minha vida. Esse cara me conhece, esse cara sabe quem eu sou, esse cara me ajuda e ele me toca a partir de dentro. É esse cara que eu quero seguir. Foram essas pessoas que não negaram a fé, alguns poucos no início do cristianismo, que nos fizeram chegar até aqui. E o cristianismo só continuará por aqueles que tiverem a coragem de anunciar Cristo 100%. Não retalhemos o Senhor na metade. Não façamos do Senhor água com açúcar, porque Ele nunca foi isso. Cristo sempre foi radical no amor. Cristo sempre foi verdadeiro até o fim. E não existiam duas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, queridos, eu não sei anunciar outra coisa que não seja isso. E não acredito em outra coisa que não seja isso. E se for para anunciar outra coisa, eu tiro essa casula, volto ao direito e vou trabalhar e fazer outra coisa. Enquanto Deus me permitir falar, eu tenho a obrigação com Ele que eu assumi de falar a verdade. E não existe vida fora da verdade. Não nos enganemos. Que o Senhor nos ajude, como ajudou essa mulher, a fugir do relativismo e a dizer: não é o Senhor que está errado, mas sou eu. E se eu quiser mudar, dá tempo. E se eu mudar, eu viverei a verdadeira vida. Todos podem mudar. Deus ama a todos e a todos Ele dá sempre novas e novas chances. Termino com uma frase do querido São Pedro de Alcântara. Pedrão monstro sagrado. Se vocês não conhecem Pedrão, vocês têm que conhecer. Ele é padroeiro do Brasil, mas deram um jeito de pôr ele de escanteio, mas ele continua padroeiro do Brasil. Vocês podem depois ler o livro dele, tratando da oração e da meditação. Pedrão fala assim no final da vida, porque ele combinou com Santa Teresa de Ávila. Aliás, ninguém entendia o que se passava com Santa Teresa de Ávila, só Pedrão entendeu. Pedrão, monstro sagrado, ele diz, combina com Santa Teresa: olha, quem morrer primeiro volta para comunicar como é lá. Eu nunca faria isso. Por quê? Medinho. Eu vou dormir, aparece alguém, eu não preciso disso. Eu confio no Senhor. Mas fizeram esse acordo e ele aparece. E ela, ela morre e aparece para ele. Sabe o que ela diz para ele? Sabe o que ele diz para ela? Teresa, bendita as mortificações e penitências que eu fiz nesta terra, que me garantiram as portas do céu. Hoje talvez a gente não valorize os sacrifícios e as dores que nós enfrentamos e os sofrimentos que nós lutamos. Aliás, dizia Santo Ambrósio uma coisa linda: guardem isso. Nosso Senhor
não sofreu dor e angústia. Olha que coisa linda. Nosso Senhor não sofreu dor e angústia para eliminar a tristeza. Ele sofreu dor e angústia para vencer a tristeza. Essa é a grandeza. Nós enfrentamos as dores e as angústias não para eliminá-las, mas para vencê-las. E só vence, porque a fidelidade, dizia um outro autor, é a virtude dos vencedores. Só vence aquele que não desiste e aquele que segue até o fim. É esse que ao final da vida vai dizer: bendita foi a minha luta e a minha perseverança, que me garantiram a verdadeira felicidade e as portas do céu. Queridos, que o Senhor nos ajude. Eu termino por aqui, porque já estourei todo o tempo. Nós vamos terminar a missa 12:30, mas era um tema polêmico, eu não podia reduzi-lo. O Senhor falou sobre a verdade e nós temos que falar também. E não tenham medo não, viu? Porque ninguém morre antes da hora. A gente vai apanhar, faz parte, é gostosinho, a gente apanha, toma uns tapas na orelha, mas ninguém morre antes da hora não, filho. Não tenha medo não. Aliás, termino com uma frase espetacular: prefiro frear os loucos a empurrar os covardes. Prefiro frear os loucos, os cristãos, os loucos de amor, a empurrar os covardes, aqueles que por medo da verdade se esconderam atrás das suas próprias vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces a Deus Pai, em nome de Cristo, fonte da água que jorra para a vida eterna. Rezemos juntos. Conduzi-nos, Senhor, à fonte eterna da salvação. Ó Pai, conduzi a vida dos batizados, para que com a graça do vosso Filho sejam sempre fiéis, adoradores em espírito e verdade, nós vos pedimos. Conduzi-nos, Senhor, à fonte eterna da salvação. Ó Deus fiel, concedei aos governantes a clareza da realidade do povo que governam, sobretudo da situação dos mais fracos e desamparados, para que possam tomar decisões em favor do bem comum e da vida, nós vos pedimos. Conduzi-nos, Senhor, à fonte eterna da salvação. Ó Pai, concluindo este tempo sinodal de graça, ajudai-nos a assumir missionariamente as ações que o vosso Espírito suscitou, nós vos pedimos. Conduzi-nos, Senhor, à fonte eterna da salvação. Ó Pai, iluminai com vosso Espírito Santo os que se preparam para receber os sacramentos da iniciação nesta Páscoa, nós vos pedimos. Conduzi-nos, Senhor, à fonte eterna da salvação. Pelas crianças da catequese que se preparam para receber o Senhor na Eucaristia, pelas nossas intenções, para que tenhamos a coragem e a sabedoria para vivermos em espírito e em verdade, que o Senhor atenda os nossos apelos segundo a grandeza do seu coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, apresentemos a Deus a nossa vida, o nosso coração. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz.
ressurreição. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão dos nossos pecados, saibamos perdoar aos nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ao pedir a samaritana que lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer, e saciado sua sede de fé, lhe acrescentou o fogo do amor. Por essa razão, vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora nossa do Monte Serrado, São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro de Alcântara, Santo André Bessete, Padre Pio e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente Edi Benedito, 7º dia de falecimento. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Ofereçamos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Hoje nós não vamos nos saudar não, porque eu passei do horário. Mas eu vou pedir para que gentilmente vocês me cumprimentem com um belo sorriso, tá bom? Eu vou contar até 3. Só que se vocês não sorrirem, eu fico deprimido. Então, se vocês não quiserem sorrir, você abaixa a cabeça, que eu já entendo, ele não está afim de sorrir, tá bom? Então, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. Cantemos ao Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós faremos 6 filas para a Sagrada Comunhão. Eu peço que nós possamos nos distribuir bem, para que não fiquem todos concentrados na fila do centro.
silêncio e adoração a Cristo vivo. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero só fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que faz aniversário hoje? Alguém? Ninguém. Então não sei, eu ia dar um Godiva. Olha, será que é um sinal de que eu tenho que comer? Não, porque eu não posso. Então nessa hora não tem sinal. Tá bom. Tem alguém que fez aniversário ontem? Olá, meu filho, você ganhou, viu? No final você me procura, com moderação, viu, filho? Tá bom? Quero só então 2 avisos importantes. Primeiro aviso: nós começamos ontem a novena São José. Se você não conseguiu fazer, comece hoje às 9 horas da noite na nossa página do Instagram, NS Montserrat. Sabe que São José no céu é conhecido entre os santos, crianças guardem isso, hein? É conhecido entre os santos como o santo top das galáxias. É assim que os santos falam: olha, chegou o top das galáxias, chegou São José, porque ele acerta tudo lá em cima. Então, participem desta novena, que aquilo que São José não consegue, meus filhos, ninguém consegue. E semana que vem nós teremos aqui no salão, às 5 horas da tarde, a palestra sobre o aborto. O nosso bispo vai vir aqui, Dom Rogério das Neves, e vai nos explicar qual que é a realidade do aborto. Às vezes a gente não entende, acaba reproduzindo o que os outros falam. Acho que vai ser um momento muito importante, formativo. Sábado próximo, não precisa fazer inscrição, às 5 da tarde. E agora vou dar a bênção final, pedindo que o Senhor nos conduza segundo o seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. Amém.
o espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes em Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Por intercessão da bendita Virgem Maria e seu querido esposo São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo, boa semana a todos, queridos. Oh,